Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Carcoça e basicamente esse é o primeiro vídeo desse canal. Esse canal que vai ser voltado para resenhas literárias e também os audiodramas, né, alguns eu já produzi e já fui postando aqui no canal. Então se você der uma olhada lá na lista, você vai conferir esse outro trabalho, esse outro projeto que eu tenho aqui, né? Nesse canal. Bom, se eu ficar olhando muito para a tela é porque eu estou olhando aqui para o meu retorno para ver se está tudo ok, tá bom? E aqui é o seguinte, eu vou começar a gravar, esse é o primeiro vídeo e inclusive eu estou na casa dos meus pais, então, né, tá essa bagunça aqui mesmo, tá? Não que na minha residência seja diferente disso, tá? Mas é uma coisa bem simples mesmo, tá? É uma coisa bem simples, é só para mim fazer alguns comentários, algumas dicas literárias. E é isso. É uma coisa que eu gosto de fazer, que é leitura, né? E eu venho trazer isso, compartilhar isso com vocês. Então, se vocês gostarem, né? Já vou pedir aqui que vai ser a primeira vez que eu falo isso. Se você gostou, ou se você até o final desse vídeo, se você estiver gostando dele, dá um like aí, deixa um like, compartilha. Se você conhece alguém que gosta de literatura, de quadrinhos e tal, também compartilha, né, com esses amigos ou familiares, enfim, bora lá pro vídeo. Não tem vinheta, vou direto ao ponto e é assim mesmo, tá? Não tem edição, não tem nada. Então eu quero apresentar para vocês, tá, esse lançamento aqui da editora Comic Zone. Essa HQ, ela saiu esse mês, fresquinha, tá? É uma HQ cujo autor, se vocês perceberem, é um autor francês, né? Foi publicada pela primeira vez em 2009, né? Chegou agora esse ano, né? Aqui no Brasil. Então é o seguinte, Deus em pessoa. Quando eu sempre gosto de contar a história por trás de como que eu fiquei, passei a ter conhecimento da obra. Então assim, primeiro de tudo, que eu estava procurando livros relacionados a histórias dos povos ameríndios, os povos astecas, maias e incas. E aí eu acabei encontrando uma outra HQ da mesma editora, na Amazon, né, no caso. Tava lá dando aquela básica garimpada, e aí descobri essa HQ, Crônicas Ameríndias, que com certeza eu quero fazer também um vídeo futuramente, tá bom? E aí depois eu fui lá, adicionei, né, a editora no Instagram, sigo eles lá no Instagram e tal. E aí eu vi que eles iriam lançar essa HQ. E o que me convenceu a comprar essa HQ foi os trechos iniciais que eles colocaram lá na Amazon. Foi fundamental para mim comprar essa HQ. Então, de modo geral, Deus em Pessoa é uma HQ que não fala, que não faz uma crítica teológica ateísta a Deus. Muito pelo contrário. Eu vou deixar bem aqui, vai ficar mais tranquilo. Muito pelo contrário. Tá? A HQ, a proposta do autor, o Marc Antoine Marty, que é assim que se fala, a proposta da HQ vai um pouco mais além, né, do que ser uma coisa previsível. Na verdade, não é previsível. Por quê? Porque, na verdade, ele manifesta Deus na Terra, né, nessa abordagem que ele faz aqui, né? Ele não fala o ano, né? Ele utiliza aquele recurso de roteiro, né, para não datar a história. Então ele não determina o ano, não fala nada de que período que nós estamos vivendo, mas dá para a gente identificar que é uma sociedade contemporânea à nossa. Tem muitos traços mesmo em relação à nossa sociedade. Então é o seguinte, então ele personifica, ele traz em pessoa Deus aqui na Terra para fazer críticas, várias críticas inclusive, à sociedade atual, à sociedade contemporânea. Aí você pode chamar de... A sociedade atual ela pode ser chamada... Tem vários autores, tem vários pensadores que vão dar o nome diferente. Bauman, por exemplo, ele não aceita o conceito de pós-modernidade.
Então ele chama a nossa sociedade atual, sociedade contemporânea, de sociedade líquida, ou modernidade líquida, porque ele não aceita o conceito de pós-modernidade. Faz muito sentido, né? O pensamento do Bauman tem um respaldo muito, muito interessante, a proposta dele. Por exemplo, atualmente nós temos um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha que escreve um livro recentemente chamado A Sociedade do Cansaço. Esse daqui que eu vou trazer também posteriormente para vocês. Esse livro aqui é um livrinho fininho, mas que dá uma pancada na gente muito bonita. Para quem não conhece, vale muito a pena, né, ter o conhecimento, né, do que ele traz aqui, que é do filósofo Byung-Chul Han. Ele é sul-coreano, nasceu na Coreia do Sul, mas basicamente ele cresceu e se fez como filósofo na Alemanha. Bom, para o Byung-Chul Han, né, para ele, a nossa sociedade, ele vê uma sociedade do cansaço, né? E tem muito a ver com isso daqui. E tem muito a ver com outro pensador intelectual, né? Um filósofo, né, vamos dizer assim, francês, final da década de 80, Debord, que vai escrever um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, não. A Sociedade do Espetáculo. A Sociedade do Espetáculo. Que, inclusive, é um conceito que é muito atual para os dias atuais, devido, né, a forma que a nossa vida ela foi transformada com as mídias sociais, as redes sociais, de forma geral, né? E aqui nessa HQ, olha só, a volta que a gente dá para falar de uma HQ, mas assim, é bem tranquilo, tá? Não tem nada de filosófico, nada pesado, nada muito pesado em relação a isso. Ele traz Deus em pessoa para a Terra para fazer uma crítica à sociedade contemporânea, que é uma sociedade do espetáculo, que é uma sociedade voltada para o consumo, muito consumista, inclusive, né? Ele critica bastante essa questão do consumo aqui, né? E aí a sacada mais incrível que ele teve, né, o Mark, a sacada que ele teve para começar a HQ é começar a HQ como se fosse, e tem muita metalinguagem, e eu adoro metalinguagem, adoro mesmo, adoro muito, quando é bem feito, eu amo metalinguagem. E aqui tem muito disso, tem muito. A HQ, quando a gente começa a leitura da HQ, começa num formato, parece que a gente está vendo um documentário. A gente está vendo quadro por quadro, mas o que a gente está vendo, na verdade, é um documentário. Então ele apresenta para a gente essa ideia, essa proposta, a premissa, né, da HQ, ela já inicia com um formato de documentário e vai se estendendo até a gente chegar ali, por exemplo, na parte do julgamento, que também tem toda uma questão midiática, né? Ele aborda muito essa questão midiática, né? Sempre abordando a pessoa de Deus a pessoa de Deus na Terra, e toda a crítica que ele faz é feita de forma midiática, né? Mostrando os personagens dentro dessa temática de documentário, mas também mostrando como a imagem de Deus, quando acho que é o ápice da crítica que ele faz, quando Deus ele se torna extremamente relevante, quando todo mundo crê mesmo que ele é Deus, né? Depois de alguns eventos que vão apresentando, as pessoas realmente dão crédito mesmo que realmente é Deus que está ali, que está aqui agora na Terra, e isso meio que vira moda. Isso é engraçado. E vira um frenesi maluco em relação a Deus, a marca Deus. Começa a surgir vários, e eu sempre vou ser muito crítico em relação a isso, eu adorei essa crítica que ele fez, de livros de autoajuda que começam a surgir, né, tipo assim, um livro, surge um novo, por exemplo, Deus chega em pessoa, viraliza,
realmente, literalmente viraliza, né? Na mídia, nas redes sociais e tudo mais, se torna uma marca muito rentável, inclusive, né? Ele extrapola, né, uma ideia teológica e vai para uma ideia comercial, publicitária, por assim dizer, né? E aí, nesse ponto que a sociedade, a população está nesse frenesi todo de consumir tudo que é Deus, tudo que é de Deus, você tem ali livros que vão sendo escritos, bem na pegada, bem assim, coach, bem, bem, bem literatura de autoajuda, sabe? É muito nesse nível, tipo assim. Agora eu esqueci o nome do livro agora, que eu sempre. Eu sempre tenho uma certa. Quando vão surgindo livros que têm o mesmo título, a menina que roubava livros, a menina que roubava cerâmica, a menina que fazia isso, a menina que fazia tal. Então, é nesse sentido que ele vai fazendo a crítica dele, sabe? O autor aqui. E é muito bem feita essa crítica, né? E assim, no final das contas, qual que é a proposta? A proposta é, primeiro, criticar a sociedade atual. Isso é evidente, né? O consumismo atual, a futilidade, né? Tem um Lipovotsky, é um historiador, o Lipovotsky. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Efêmero. E o efêmero se encaixa muito nessa sociedade aqui que ele está criticando, né? É muito uma sociedade do efêmero aqui que ele traz. E o segundo propósito dele, o segundo objetivo dele é uma tentativa de... Uma tentativa assim, tão absurda, vamos colocar dessa forma, que ele precisa trazer Deus, personificar Deus em pessoa, Deus mesmo, não é Cristo, é Deus em pessoa, para humanizar os indivíduos. É uma proposta que ele traz, porque em algumas circunstâncias, Deus ele não se coloca como uma figura autoritária. Ele não se coloca uma figura, digamos, não apresenta Deus como uma figura autoritária, presunçosa. Deus não é presunçoso. Não, Deus é como uma pessoa normal, qualquer, só que ele é Deus. E a forma como ele vai apresentando, a forma como ele vai desenvolvendo esse personagem e vai inserindo ele nessa crítica da sociedade atual é bem poético, né? E chega ao cúmulo do absurdo, né? Tanto que na parte que ele fala do julgamento, que é uma parte, inclusive, uma parte do documentário, que é totalmente midiático, né? Imagina que você tem um julgamento com Deus tentando provar a sua própria existência, e você tem assim, como se fosse um jogo de basquete, como se fosse um Super Bowl, né, da vida, e totalmente midiático, com comentaristas, enfim, né, pessoal comentando nos intervalos. É muito, 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 muito o que a gente vive atualmente, essa crítica incrível, né, que o Marc-Antoine Mathieu, eu acho que é Mathieu que fala, que ele faz nessa HQ. Parece meio complexo, mas não é. É muito sutil, sabe? A estrutura narrativa dele é tão fluida quando ele insere essa proposta de um documentário, a gente lendo um documentário, que é muito fluido. É muito fluido mesmo. Mas assim, eu adorei essa HQ, assim, uns parabéns para a editora Comic Zones. Eles trouxeram um material incrível para o Brasil, que vale muito a pena. Quem gosta de HQ, fora dessa temática de heróis, vale muito a pena mesmo. E é isso. Essa é a dica de hoje. O vídeo de hoje, só vou ficar nisso, tá? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, né? E se você conhece pessoas também, amigos, familiares, enfim, quem você acha que gosta de literatura que possa se interessar por essa obra, compartilha e vê
né, se eles gostam também da minha resenha. Então, se vocês perceberam, foi um vídeo bem simples, né, bem direto ao ponto, e a proposta é essa, ir direto ao ponto, não ficar enrolando muita coisa, trazer as minhas impressões, o que eu gosto, o que eu curto, o que eu leio, e é isso, tá bom? Até a próxima e fiquem bem. Tchau, tchau.